que você quer ser quando crescer? Essa é a pergunta que todos nós tivemos que responder um dia quando ainda éramos pequenos. Como se a resposta ela fosse uma verdade absoluta e apenas existisse um caminho. E que essa única resposta, de fato, é o caminho da resolução de tudo. Aquilo que vai definir a sua vida daqui para frente. E mesmo que você não tenha seguido o que você quer ser quando crescer, a gente continua sendo cobrado para continuar escolhendo uma única coisa para ser. E não é bem assim. Desde pequeno me ensinaram que eu teria que escolher. Não só o que eu queria ser quando crescesse, mas quem eu queria ser, como se fossem a mesma coisa. Aos 6, você fala astronauta, engenheiro, bombeiro, e todo mundo sorri. Aos 12, você diz que não sabe, e já começam a te olhar estranho. Aos 18, esperam que você assine um papel dizendo o curso que vai definir o resto da sua vida. Que o mundo valoriza quem escolheu uma coisa só e virou mestre nela, como se o mundo tivesse pressa em te empurrar para dentro de uma única definição. Um crachá, um rótulo, um caminho só. A gente aprende que tem que caber num título, que tem que se especializar. Quando o seu coração vibra em frequências diferentes ao mesmo tempo. O problema é quando você não é assim. Quando sua cabeça não para, quando você ama muitas coisas. Aí vem a dúvida, será que tem alguma coisa errada comigo? Porque você começa algo com paixão real, mergulha fundo, aprende rápido, e aí, sem aviso, sente que precisa mudar. Só que o mundo lê isso como desistência, não como expansão. Você tenta se explicar, tenta justificar, mas nada parece suficiente. Ser curioso demais vira falta de foco. Mudar de ideia vira instabilidade. Querer mais de uma coisa vira imaturidade. E o mais cruel é quando você mesmo começa a acreditar nisso. Você tenta forçar uma versão de si que caiba. Uma profissão, um plano, um futuro só. Mas por dentro, continua explodindo em ideias, em vontades, em caminhos. É como morar num corpo que não te comporta. E aí você se culpa, porque todos à sua volta parecem já ter decidido. Já tem uma resposta pronta pro... E aí, o que você faz da vida? Você treina discursos. Eu trabalho com isso. Mas também estou fazendo aquilo, sempre com um mas. Sempre com um pedido de desculpas disfarçado. Mas por que a gente precisa pedir desculpas por ser plural? Talvez o mundo não esteja preparado para pessoas que não se definem com uma palavra só. Mas talvez esse seja exatamente o nosso papel. Ser quebra-cabeça em um mundo de moldes prontos. Ser mistura em um mundo que exige pureza. Ser verbo em um mundo que prefere substantivos. Porque enquanto todo mundo escolhe uma trilha, a gente sente vontade de criar uma floresta inteira. E tudo bem. Você não precisa se definir para existir. Não precisa se explicar para merecer espaço. A sua curiosidade não é um defeito. Ela é a sua bússola. Você não é indeciso, você é múltiplo. E isso não te enfraquece. Isso te expande. Demorou para eu perceber que aquilo que me fazia sentir estranho também era o que me tornava raro. Que esse impulso de aprender tudo, de me apaixonar por coisas tão diferentes, não era uma falha no sistema. Era o meu jeito de existir. Quando eu entendi isso, de verdade, tudo mudou. Porque eu percebi que minha mente não era dispersa. Ela era vasta. Enquanto outros viam a vida como uma estrada reta, eu enxergava como um mapa vivo. Um quebra-cabeça em movimento. Um universo com vários sóis, que escrevia textos longos de madrugada e no dia seguinte pesquisava sobre biohacking, história, startups, política, filosofia e muitas outras coisas. Eu era o tipo de pessoa que amava contar histórias, mas também queria entender como as coisas funcionam. Nenhuma dessas paixões anulava a outra. Elas se encontravam, se complementavam, e foi aí que caiu a ficha. Eu não precisava escolher entre ser criativo ou analítico, entre arte ou estratégia, entre silêncio e intensidade. Eu podia ser o espaço onde tudo isso acontece, porque o mundo é feito de especialistas, mas é construído por conectores. Pessoas que transitam entre mundos diferentes e têm coragem de trazer uma linguagem de um lugar.
para transformar completamente outro. Pessoas que olham para o caos e encontram padrões, que veem conexão onde os outros veem confusão. Ser multipotencial é exatamente isso, é ter um radar sensível ligado o tempo todo. Encontrar beleza nas interseções. É perceber que o conhecimento não é uma linha reta, mas uma rede. E que às vezes, o fio mais importante é aquele que ninguém nunca pensou em ligar. Quando você junta teatro com psicologia, ciência com espiritualidade, tecnologia com propósito, coisas novas nascem. Coisas que ninguém mais poderia ter criado, porque ninguém mais tem exatamente esse conjunto de experiências, referências e paixões que você carrega. Não é sobre ser bom em tudo, é sobre ver o mundo com mais de um olhar. A sua força está aí, na sua capacidade de sentir, pensar e criar em mais de uma língua interna, de navegar por territórios diferentes, sem perder sua essência, de saber conversar com gente de todos os jeitos, porque você já foi um pouco de cada um deles, de ver soluções que ninguém vê, porque você não está preso a um único jeito de pensar. Você é ponte, você é junção. E isso, no mundo que a gente vive hoje, é revolucionário. Você pode até assustar quem só enxerga o valor em quem segue uma rota previsível, mas vai inspirar quem também sente essa inquietação por dentro. Você não é bagunçado, você é complexo. E a sua complexidade é uma das suas maiores formas de beleza. Ninguém te conta que ser muitos também dói, que viver com vários chamados ao mesmo tempo cansa, que essa curiosidade infinita, que todo mundo admira de longe, às vezes te deixa parado, congelado. Você acorda com a cabeça cheia de ideias, mas não sabe por onde começar. Cada caminho parece tão possível, e ao mesmo tempo tão solitário. Você sente que tudo é urgente, que se não for agora, não vai ser nunca. E no meio dessa pressa silenciosa, você se frustra, porque ninguém vê esse caos por dentro. Por fora, você parece alguém com 1000 talentos. Por dentro, você sente que não terminou nada, que não se aprofunda em nada o suficiente, que talvez não seja bom em nada de verdade. É um tipo de exaustão que não tem nome, uma mistura de cobrança interna, medo de desperdiçar potencial, culpa por mudar de ideia, tudo ao mesmo tempo. Você começa projetos com paixão real, e aí do nada, ela evapora. E o que sobra é o peso da comparação. Você olha para o lado e vê pessoas que escolheram um caminho só, que foram até o fim, que têm uma identidade clara, um portfólio impecável, uma narrativa redondinha, enquanto você parece estar sempre começando de novo, sempre no meio do caminho, sempre reconstruindo a própria história. E isso te deixa cansado, porque além de criar, você sente que tem que justificar o tempo inteiro quem você é. Tem que explicar para os outros que não, você não é instável, que não, você não está fugindo de nada, que sim, você ama de verdade tudo aquilo que começou, mesmo que não tenha terminado ainda. E às vezes, o mais difícil não é lidar com o que os outros pensam, é lidar com o que você pensa de si mesmo, porque você aprendeu a duvidar da sua própria profundidade. Aprendeu a se perguntar se isso tudo é real, ou só uma fuga disfarçada. E quando ninguém te entende, você começa a se esconder. Começa a deixar algumas partes de lado. Começa a editar quem você é, até que um dia percebe que está se apagando, que virou uma versão mais aceitável, mas menos viva, porque tentar caber num molde que não foi feito para você tem um preço. E o preço é se perder de si mesmo. Mas às vezes, esse momento escuro é necessário, porque é ali, nesse lugar de silêncio, que nasce o grito. A decisão de parar de se desculpar, de parar de pedir permissão para existir como você é, de honrar suas camadas, mesmo que ninguém entenda. Porque esse cansaço não significa que tem algo errado com você. Significa que você tem carregado o mundo nas costas tentando parecer simples. E você não é simples, você é vasto. E tudo bem demorar para aceitar isso. O importante é não esquecer. Ser tudo é pesado, sim. Mas se você aprender a se respeitar no processo, ser tudo também pode ser liberdade.
Chega uma hora em que a dor de se esconder fica maior do que o medo de se mostrar. Uma hora em que você se olha no espelho e percebe que passou mais tempo tentando caber nos outros do que tentando se entender. Que você foi editando partes de si para ser mais compreensível, mais palatável, mais normal. Mas no fundo, você sabe, não nasceu para ser compreendido de cara. Você nasceu para ser descoberto com calma. E talvez tudo comece aí, não em um plano genial ou numa resposta definitiva, mas nesse lugar de rendição, quando você para de lutar contra quem você é e começa a construir uma vida onde todas as suas partes têm espaço. Uma vida em que você não precisa abandonar uma paixão para viver outra. Onde você pode ser artista num dia, estrategista no outro. Onde pode falar de dor e de dados, de silêncio e de algoritmos. Onde você pode viver em ciclos, em estações, em camadas, porque você não é linha reta. Você é espiral. E toda vez que você retorna a um tema antigo, você não volta do zero. Você volta diferente, mais profundo. Ser multipotencial não é viver fugindo, é viver girando. E quando você aceita isso, tudo muda. Você para de se cobrar por não ter uma identidade fixa e começa a criar uma identidade fluida. Uma que dança com o tempo, com o contexto, com o que você precisa ser naquele momento. E isso não é incoerência. É a inteligência emocional em sua melhor forma, porque você começa a perceber que tudo o que você aprendeu, mesmo nas fases que pareciam fracassos, vai se encontrar em algum lugar. E quando esse encontro acontece, você entende. Você nunca perdeu tempo. Você estava reunindo peças. Um dia, essas peças formam algo que só você poderia criar. E nesse dia, você para de duvidar. A inquietação vira projeto. A dúvida vira linguagem. O excesso vira estilo. Você encontra uma forma de existir que não pede desculpas por mudar de direção, que não tenta caber em uma bio de Instagram, que não vive para ser entendido pelos outros, mas para ser fiel a si. E isso não significa que vai ser fácil, mas significa que, agora, você não está mais lutando contra você. E viver com você a favor já é um novo começo. Então, se você sente que é demais para uma coisa só, se tudo em você pulsa em direções diferentes, respira. Isso não é confusão, isso é criação. Você não precisa se encaixar. Você pode se expandir. E o mundo pode até não saber como lidar com isso agora, mas um dia vai agradecer por você ter insistido em ser inteiro. Se você também sente que carrega muitas versões de si, se você vive entre mundos, entre ideias, entre vontades que parecem brigar entre si, eu só quero te dizer, você não está sozinho. Tem mais gente que também se sentiu estranho por amar muitas coisas. Gente que já se perguntou se era só inconstante. Gente que se forçou a caber e quase se perdeu tentando. Mas também tem gente, como eu e talvez você, que decidiu parar de lutar contra o próprio fluxo. Gente que entendeu que pode viver como um mapa, que pode seguir múltiplos caminhos e ainda assim ter direção, porque às vezes o sentido não está em escolher um destino fixo, mas em aprender a caminhar com presença, mesmo quando a estrada muda. Você não precisa saber exatamente quem é para começar a viver com verdade. Você só precisa parar de se esconder. Respira, honra tudo que pulsa dentro de você. E se em algum momento o mundo fizer parecer que você é estranho demais, intenso demais, complexo demais, lembra que o mundo sempre estranha o que ainda não aprendeu a admirar. Não diminui para caber, expande, vive e confia.